Eu acho que essa atividade institucional minha me motiva muito em complementação para gastar um esforço que eu tenho necessário, acho que dentro de mim. Eu demorei muitos anos para entender isso. Só quando eu entendi isso, eu fiquei mais tranquilo. A gente teve que levar tecnologia para todos os cartórios de registro civil do Brasil, né? Então essa integração, fazer as pequenas CRCs nos estados, as centrais estaduais, a consolidação, convencer nacionalmente que isso era importante. E o coração do registro eletrônico já existe. O coração do registro eletrônico é o IDRC. Ele é o verdadeiro indexador e o coração pulsante do registro eletrônico do registro civil. Já falei em inúmeros eventos, já falei no próprio CNJ, já falei para o ministro que eu tenho é uma missão de vida. Se você quiser me dar um desafio, eu corro atrás dele e faço acontecer. E assim, na constituição do operador do registro civil, eu já fiquei emocionado. E porque isso significa muito para mim. Eu sou Luiz Vendramin, registrador civil em São José dos Campos, segundo subdistrito de São José dos Campos, estado de São Paulo. Hoje eu estou presidente do Operador Nacional do Registro Civil, estou como coordenador nacional do ONSERP, que é o Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Brasil. Tenho 49 anos. Do qual, sei lá, 30 e alguns anos de cartório. Como é que cartório? Estranho, né? Eu comecei no cartório com 14 anos de idade, né? Um boy, fazendo banco, né? Acho que assim, pouca gente hoje consegue entender o que é, mas eu ia fazer banco e despachava com o promotor todo dia, porque a habilitação de casamento, o Ministério Público manifestava nas habilitações. Então eu que despachava com o promotor todos os dias. Ia no banco pagar guia todos os dias e com um caderninho de conta corrente, onde eu entregava no caixa. O cara pegava uma ficha lá e anotava todos os lançamentos bancários daquele dia, do dia anterior, da semana, né? Eu não lembro. Assim. E aí eu fiquei até completar os meus 17 anos, né? Um pouquinho antes de fazer 18 anos. E aí acabei saindo do cartório e voltei quando fiz 17 anos. Voltei com um antigo oficial do cartório, Paulo Fernando, que hoje ele está em Rio Claro. Ele saiu de Itatiba, né, minha terra natal, na qual eu trabalhei até eu ir para a cidade hoje que eu sou titular. E a moça escrevente que estava lá, que assumiu como interino, me ligou, trabalhei com ela e perguntou se eu queria voltar para o cartório. Nessa época eu estava trabalhando com meu pai. E aí eu voltei, né? Voltei e estou no cartório até hoje. Tá? Então, assim, fora de cartório, na minha vida, eu só fiquei 3 anos. O resto, toda a minha vida profissional é dentro de um cartório. E minha família não tem nada a ver com o cartório. Quando você é novo, você não entende algumas coisas, né? Essas coisas, elas acontecem na vida. Eu nunca me vi fora do cartório. Então, assim, eu faço as coisas com muita paixão, né? Eu sou um cara muito envolvido a desafios na minha vida. Eu já aprendi a lidar com alguns sentimentos que eu demorei para entender o que eram. E assim, eu não sei também, eu não consigo entender se eu conseguiria ficar 24 horas fazendo só atividade do cartório no meu dia. Eu acho que essa atividade institucional minha me motiva muito em complementação
para gastar um esforço que eu tenho necessário, acho que dentro de mim. Eu demorei muitos anos para entender isso. Só quando eu entendi isso, eu fiquei mais tranquilo. Eu era muito impaciente, não entendia essas coisas. Faz pouco tempo que eu consegui entender isso. E hoje eu faço isso porque eu entendo que isso complementa o que eu sou. Por incrível que pareça. A atividade institucional, ela é difícil, né? Porque muitas das vezes ela te demanda tempo fora de casa, fora do seu cartório, fora do seu convívio. Então tinha muita briga dentro de casa, relacionamento. Tá? Não que o meu relacionamento, meu casamento anterior acabou por causa disso. Que não foi. Mas era o tema. Foi tema de discussão, foi tema de brigas. É difícil. A gente tem uma briga, uma briga não. Nós temos uma lenda interna dos presidentes da ERPEM, né? Os que nos separa têm infarte, né? De duas uma, né? Então assim, eu separei, não tive infarto ainda, por enquanto. Espero que não tenha. Mas assim, aí acho que depois de eu separar, eu amadureci muito alguns entendimentos internos comigo mesmo. Tá? Pode ser esse novo relacionamento que eu tenho, né? A Bianca é uma pessoa incrível e assim ela me amadureceu como sentimento, sabe, assim, com o que eu pensar de mim mesmo. Eu acredito, que nem pode ser redundante algumas coisas, vou voltar a falar algumas coisas que não sei se todo mundo acredita nessas histórias dessa forma, mas eu acredito muito. Não é que uma palavra destino é muito ruim de usar, mas assim, que a gente percorre um caminho ou os fatos na sua vida acontecem na sequência e da forma que tem que acontecer para te moldar, para te fazer a pessoa naquele momento, naquele instante. Assim, quando eu passei no concurso, eu sou no quarto concurso do estado de São Paulo. Voltando da minha origem, eu trabalhava no cartório de Itatiba, eu era substituto no cartório de Itatiba. Eu era um moleque com 2 filhos, o cartório estava vago, o cartório estava no concurso, e assim, eu ia perder o emprego. Na minha cabeça, eu ia perder o emprego. Então, ou eu estudava, ou eu não estudava. Eu não tinha muita escolha. Foi aí porque assim, eu já tinha prestado os concursos anteriores, eu nunca consegui chegar no oral. Eu tenho certeza, eu nunca me dediquei muito com qualidade a ponto de passar, por isso que eu não passei. Aí no quarto me dediquei assim, trabalhando. Eu trabalhava em 2 cartórios, trabalhava no cartório de Itatiba e trabalhava junto com o titular, que nós fomos interventor num cartório, numa cidade vizinha chamada Morungá. E lá eu trabalhava e estudava. Trabalhava nos 2 cartórios, vinha para São Paulo todo dia, reciclava, ele me ajudou muito, 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 muito lá. E isso me motivou a estudar, né? Me motivou a acontecer, me motivou a tomar uma ação e deu certo. Deu certo, isso é um ponto, porque a colocação que eu tive não foi suficiente para eu poder escolher Itatiba, uma cidade de 100 mil habitantes, que era o cartório que eu trabalhei a minha vida inteira, que na verdade, e na minha terra natal, o meu nome é Júnior, não é Luiz, não é Vendramin, e meu sobrenome é do cartório. Então eu sou conhecido por Júnior do cartório, a vida inteira, e até hoje é assim. Até hoje na rua é assim. Trabalhar em cidade pequena em cartório é assim. E não consegui. Para isso foi muito frustrante para mim. Achei que para mim ia ser fim. Falei, tá bom, vou lá pegar um cartorinho. E você vai na escolha. A escolha é tão importante como prestar concurso. Passar no concurso e fazer uma boa escolha é a mesma coisa. Tá? E deu certo a escolha para mim. Escolhi um cartório numa cidade de 700 mil habitantes. Uma cidade ótima, eu adoro São José dos Campos. Tem muito a ver comigo, cidade tecnológica, moderna.
gosto bastante. Perto de São Paulo, perto da minha terra natal, perto da praia, perto da serra, perto do aeroporto de Guarulhos, perto de qualquer lugar do mundo, né? Como dizem na cidade. Isso acho que moldou. E lá se vão 17 anos que eu assumi o cartório em São José dos Campos. Quando eu paro e começo a fazer essas contas, eu fico assim, meio sem entender, né? Quanto tempo passa. É isso aí. Assim, valeu como profissionalmente, né? Assim, eu acho que sou muito feliz profissionalmente. Eu acho que tive sucesso na minha serventia, considero isso. Eu acho que eu consegui colocar... Eu estou no 3º prédio, né? Assim, assumi o cartório em São José dos Campos. Tem até reportagem da ARPEN em São Paulo, lá no meu antigo prédio. Sem querer desmerecer, mas era um prédio super humilde, ok? E quando eu assumi, eu fiquei 20 dias nesse prédio. Em 20 dias eu mudei o cartório para um prédio novo, recém-assumido. E aí, há uns 2 anos atrás, evoluiu, o meu cartório ficou pequeno, né? Estava apertado em relação à quantidade de funcionário, atendimento do usuário. Aí eu mudei para um prédio mesmo que eu achei que eu merecia, que a minha comunidade ali que eu atendo merecia. Então, assim, hoje estou num prédio super legal, estou numa estrutura super legal e é a minha cara mesmo. Assim, estou com um prédio, uma forma de trabalhar na minha cara, do meu jeito. Então, isso profissionalmente foi importante para mim. E acho que o grupo trabalha comigo, com meus funcionários, acho que tudo isso é uma soma de esforços, né? Acho que é isso aí. A palavra ARPEN ou trabalho institucional numa associação, eu escuto muitas pessoas reclamando, não me dão espaço, não sei o quê. Gente, você quer se envolver, é só você se colocar na frente de qualquer coisa, participar. Se você vai em uma reunião, você pode ter certeza que você provavelmente vai sair com um cargo, né? É impressionante essas coisas. E assim, lá estava eu, né? Tinha acabado de assumir o cartório, um pouquinho depois, tal. E participando das reuniões normalmente, e aí fui convidado. Eu acho que foi isso. Eu acho que meu primeiro cargo foi diretor regional de São José dos Campos, se eu não me engano, ou o diretor de certificação digital. De duas, uma, né? Eu não sei o que veio antes, mas provavelmente foi uma dessas situações, né? No começo acho que foi diretor regional lá do Vale. Na verdade, não, da regional de São José dos Campos, né? Acho que foi isso mesmo. E daí você vai participando. Daí você vai ali no dia a dia, participa, conversa. E aí eu sempre tive facilidade não, eu sempre tive muito interesse por tecnologia, eu sempre tive muita vontade, essa inquietação, né? Eu sou muito inquieto em muitas das coisas, eu gosto do desafio, muito quieto. Aí eu fui, Chacon me convidou para ajudá-lo. Chacon acho que era diretor de tecnologia, Chacon devia ser na época. Aí ele me convidou para ajudar ele na área de certificação digital. E aí ajudei a implantar o certificado digital no estado de São Paulo, né? Viabilizar, né, a implantação da primeira AC, né, a CBR. Ajudei na concepção, ajudei na ativação, né, no evento de ativação do provimento 11, se eu não me engano, de certificação digital. Fui o primeiro cartório de registro civil no Brasil a emitir um certificado digital, ICP Brasil. Participei ativamente em todos os projetos de certificação digital. Eu acho que até hoje, né, eu participo ativamente, faço parte do conselho da CBR, faço parte do conselho da BRAE, que é um do braço tecnológico nosso da ARPEN São Paulo.
participei ativamente na consolidação da CBR, porque a CBR era formada, né, que é a autoridade certificadora, junto. Nossa, isso é um tema muito legal. E isso aí, outro dia eu falei no evento do SERP, que essas coisas são muito importantes quando a gente revê e olha como que a gente estava no caminho certo. A ARPEM São Paulo, Registro Civil, o CDT, Ofícios de Registro Civil e Títulos de Documentos da capital, São Paulo, cidade de São Paulo, e o IRIB, o Registro de Imóveis do Brasil, montaram uma AC, que hoje é o SERP. Os três juntos, somos os três esferas de registros públicos, já tinham essa concepção há 17, 20 anos atrás. E aí, ajudei também nessa concepção, ajudei na evolução, trabalhei bastante, sempre entendi que esse era um papel muito importante de dominar a operação, né? Dominar isso, porque isso era importante na atividade do registro civil, de modo geral. Começou assim, né? Começou nessa questão de certificado digital, e aí surgiu diretor de tecnologia, quando o Chapcon assumiu a presidência, se eu não me engano. Aí eu acabei assumindo. E aí eu fui nas primeiras reuniões, eu e o Chapcon, na corregedoria, discutir. Lá tinha um processo super antigo, de uns 3 anos, que estava parado, embargado, que tinha 2 registradoras civis de São Paulo, que não concordavam com a central, não chamava CRC, uma central de banco de dados, uma central lá que tinha lá um projeto na corregedoria de São Paulo. Aí fui eu lá, Chapcon, ser humilde lá, para tentar explicar, viabilizar. Que hoje é a própria CRC. Eu sempre entendi da importância, né? Então, uma das coisas que eu costumo falar em todo evento que eu falo, participo, quando eu vou tratar desse tema, porque antigamente a gente tinha que ficar convencendo as pessoas, fazia evento para convencer que isso era importante. Hoje eu não preciso fazer evento nenhum para convencer que isso é importante. Mas se você olha atrás, 10 anos, eu tinha que bater estado por estado para falar, gente, isso é importante. Né? Por quê? Por que é importante? Porque nós temos uma necessidade, a sociedade tem uma necessidade, de um exemplo simples. Minha avó morreu na cidade de São Paulo. Perguntei para minha mãe, onde a avó, eu preciso tirar uma segunda via da certidão de óbito da avó. Beleza. Onde ela morreu? Morreu em São Paulo. Mas São Paulo tem 60 cartórios. 60 cartórios. E para saber, ainda tem que saber a data, para poder localizar o óbito. E aí, a nossa geração não é nossa, dos nossos filhos, a geração que está aí, das crianças de 5, 7, 10 anos, se você pergunta uma informação, ele fala, procura aí no celular. Procura aí. É um absurdo não ter esta informação. A gente vivia nas ilhas, né? Mas assim, são certas coisas que a gente se olha hoje, se a gente olhar hoje o dia a dia de um cartório de registro civil, não dá mais para trabalhar sem a busca. Não dá, é o dia a dia, não dá. É uma das coisas que você mais usa, é o coração, é o core. E ficou 3 anos parado na Corregedoria de São Paulo. Pode ser que não estava maduro o suficiente o entendimento. Pode ser que as coisas tinham que acontecer desta forma para ficar mais duro e para hoje a gente estar dessa forma que nós temos. Esse é o destino. Você tem que passar por muitas coisas para te amadurecer de pensamento, de entendimento, para te moldar do jeito que você é hoje. Como concepção, ali o projeto embrionário, aquele
pequeno projeto embrionário, ele era pequeno, né, nos seus objetivos. Ele tinha só a pretensão de busca, né, de um índice de localização de registro, que é uma fração de um serviço que a gente tem hoje, né? Eu acho que a coisa mais importante em que todas as especialidades buscam, e tem um que o Registro Civil fez há muito tempo, é a integração de todas as serventias. Isso é a coisa que muda. É eu poder falar com você, é eu interagir com você. A integração e a interoperabilidade entre todas as serventias e registro civil, né, começando pelo Estado de São Paulo com um sistema de intranet, de enviar só as comunicações. Faz sentido mandar mas assim, faz sentido você olhar para trás e lembrar que você tinha que mandar comunicações pelo correio e chegava segunda-feira, acho que a terça ou quinta-feira começava a chegar as comunicações que entregava na segunda, que casava. E eu era aquele menininho de 14 anos que estava lá no cartório, 16 anos, fazendo anotação no livro. Chegava aquele monte de comunicação, nossa, aquilo é uma vida, aquilo é o pior serviço que tinha. Todo mundo tem um serviço ruim, todas as funções, né? Fazer anotação é a coisa que eu não gosto de fazer, que fique claro. E a gente vai acabar com a anotação, né? As mudanças que estão acontecendo não vai existir mais a comunicação. A comunicação já não existe, né? Existe a eletrônica, mas as anotações, do jeito que a gente conhece hoje, isso está fadado a acabar completamente. Aí veio o Dr. Nalini, né? Não, vou voltar um pouquinho mais atrás, que acho que isso é importante. São Paulo já tinha a questão da intranet, né? Intranet era uma ferramenta, uma plataforma, né, denominada intranet, mas era uma aplicação web ou um portal que usava para mandar comunicações de casamento, de óbito, divórcio, interdição, emancipação, de um cartório para outro. Só no estado de São Paulo. Depois São Paulo cedeu para alguns estados, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí ficou caminhando aí. Aí veio o provimento 13. Isso é um marco muito importante, que é anterior à CRC. E aí, com a unidade interligada, com a obrigatoriedade de implantação da unidade interligada, que nada mais é a transformação de posto de atendimento que a gente tinha aqui em São Paulo, nas maternidades, onde o funcionário ia lá, fazia a coleta da manifestação de vontade dos pais, da mãe, voltava para o cartório, fazia o registro, no outro dia levava lá para assinar. Aí nós transformamos isso de forma eletrônica, né? Pelo provimento 13, surgiu essa obrigatoriedade da gente fazer o registro na hora e sair com a certidão na hora. De uma forma integrada, né? Que uns pais estavam tendo a criança aqui em São Paulo, e no hospital aqui em São Paulo, e a mãe mora em Belo Horizonte. E que mandar esse registro para lá, fazer e voltar imediatamente. Essa era a nossa meta. E aí a gente começou a estudar o que fazer, né? Eu já estava mais atuante, acho que já estava como diretor de tecnologia, nem sei se era esse nome, mas tudo bem. Na ERP em São Paulo, e fui responsável, nessa época já, de formatar todo o projeto do módulo Unidade Interligada, que existe até hoje, esse módulo. E qual é a concepção desse módulo, né? E a ERP em São Paulo desenvolveu esse módulo, disponibilizou esse módulo, e tem como um dos pilares mais importantes, que pouca gente para e pensa e reflete. Uma é a possibilidade de um escrevente de uma serventia assinar a certidão de outro cartório. Não é isso? Eu mando o registro, volta, ele assina a certidão do outro registro. Ah, mas ele vai falar assim, eu não estou assinando a certidão, eu só estou materializando a certidão, ok? É a mesma coisa que a gente faz hoje na CRC. Isso veio antes.
e outra é a integração dos cartórios, né? Então, assim, por isso que a integração veio antes do índice, veio antes do banco de dados. O mais importante foi a integração. A mais importante foi ter essa visão. Nesse momento, o que a Airpen São Paulo fez? Nós precisávamos avançar em algumas coisas. Eu faço um óbito, e aí eu tinha que mandar, eu podia mandar de forma eletrônica no estado de São Paulo, né? E aqui em São Paulo, a gente recebe gente do Brasil inteiro, então a gente tem muitas pessoas de outros estados que vêm para cá, casa, separa, morre, e a gente tinha necessidade de enviar essas comunicações para os outros estados. E aí eu conseguia mandar dentro do estado de São Paulo de forma eletrônica e precisava mandar uma carta para outro estado. Isso custa dinheiro, isso não gera segurança, gerava falha. Aí o que nós fizemos? Ia bater estado por estado. Falei, estado, vamos aqui fazer um termo de cooperação entre nós, para que você use também o sistema nosso, né? Que a gente consiga mandar comunicação um para o outro, e também você usa a unidade interligada, e você possa mandar, eu posso mandar registro de nascimento para você. E aí, tribunal, fazer evento, explicar, fazer provimento, em 27 estados. Em 27 estados. Trazia gente, vinha, visitava corregedor, vinha corregedorias na sede da Airpen São Paulo para mostrar como que era. E a gente tinha que convencer as pessoas que isso era bom e era importante. E agora você olha para isso, você não consegue entender, porque você tinha que convencer as pessoas disso. E era criticado ainda. Xingado, criticado. Que não, isso não vai dar certo, acabar com o cartório. Outra coisa que eu aprendi no decorrer da vida institucional. Cara, faz a coisa certa. Faz a coisa certa, faz aquela coisa que acredita. Faz a coisa certa. Projeto certo, projeto legal. O projeto não cai e nunca consegue ninguém bater nele. Que ele se sustenta. Não pegue atalho para fazer as coisas. Faz a coisa no projeto certo. Não pegue atalho. O projeto se sustenta. O resto são pessoas. Assim, achava que tinha que não agradar, né? Que agradar todo mundo, né? Que todo mundo tinha que pensar igual. Não pensa igual. E assim, o time do amadurecimento das pessoas também é diferente, né? Eu acho que o time para entender e para ver as coisas é outra situação. Você está imerso, estudando o tema, acho que você consegue raciocinar muito antes das coisas, você consegue ter a visão antecipadamente das coisas, o que vai acontecer. E aí as pessoas, muitas das vezes, acabam vendo pequenos projetos também, né? Isso também é importante. Você ter a visão de todos os projetos. Porque se você olhar o registro civil, ele tem muitos mini projetos, que somados é um projeto enorme. Né? São vários micros projetos. Hoje mesmo a gente está numa fase de juntar todos os projetinhos. Então isso foi importante, né? Essa peregrinação. Né? Com isso, no meio desse caminho, desse bolo, entrou o Dr. Naline, da Corregedoria de São Paulo, e nos apoiou, né? Deu carta branca para apresentar um projeto bom. E o que eu vou falar aqui, eu falei para ele, quando ele assinou esse provimento no gabinete dele, eu falei, corregedor, o que o senhor está fazendo hoje não é um provimento do Estado de São Paulo, o que o senhor está fazendo aqui é um provimento nacional. Esse provimento ele não vai ser de São Paulo, porque ele não consegue segurar só aqui dentro. O provimento do Estado de São Paulo foi replicado e depois transformado nacionalmente com quase as mesmas coisas. E assim, que é o provimento da CRC? Que é o provimento da CRC?
é muito difícil assim olhar para trás e ver os caminhos que você tomou, né? Porque muitos dos caminhos não eram os melhores caminhos, mas era o caminho que dava certo, né? Você tinha que ceder, porque você tem que trazer pessoas de realidade muito diferentes. Agora eu estou falando de estados, né? Estados com realidades diferentes, registradores com realidade diferente. A gente teve que levar tecnologia para todos os cartórios de registro civil do Brasil, né? Então essa integração, fazer as pequenas CRCs nos estados, as centrais estaduais, a consolidação, convencer nacionalmente que isso era importante, né? Como fazer nos estados onde não tinham recursos? Vamos deixar facultativo? Ficou algum tempo facultativo. Eu uso se eu quiser. Mas eu acho que quem foi mais beneficiado foi a população brasileira. O usuário do registro civil foi beneficiado. Foi muito beneficiado. Facilitação de acesso. Porque assim, pior do que ser difícil você conseguir, vou dar um exemplo mais básico, né? Pior do que você ter uma dificuldade para conseguir uma segunda vida, uma certidão de óbito da sua avó, é você não conseguir porque você não localiza. Isso você fica impedido de fazer. Eu preciso de uma certidão de nascimento do Acre. No pior das hipóteses, vai pagar caro, vai arrumar despachante, vai fazer conseguia, mas você não localizar é o pior dos mundos, né? Então, assim, é uma verdadeira... eu nem sei, vou pensar de uma forma diferente. É que hoje a gente consegue fazer em qualquer coisa, em qualquer cartório, né? Hoje o usuário do registro civil vai em qualquer cartório e faz qualquer coisa. De qualquer cartório. Isso não existia, isso, né? Nunca existiu essa forma de trabalhar. Então isso foi muito importante para o usuário do registro civil. Lógico, melhorou prazo, melhorou eficiência, qualidade, né? Números, assim, só contando essa pequena parte de integração, né, que nós fizemos, e a questão do convencimento, que também foi muito necessário convencê-lo, né? Eu acho que não só o registrador, corregedorias dos estados, CNJ até que não, o CNJ queria ter feito uma central nacional, né, CRC nacional, antes do prazo do que a gente achava que a gente estava maduro o suficiente para consolidar isso nacionalmente. Mas a gente tinha muitos desafios, né? Desafios de integrações entre centrais que já existiam, como que ia fazer, né? Buscamos essas integrações, não deram muito certo, perdemos quase 2 anos tentando fazer essas integrações. Testamos modelos, testamos modelos de financiamento para se pagar, porque custa dinheiro. Tentamos formas de subsídio, tentamos produtos. E hoje está aí, né? E hoje está aí o monstro que se tornou o coração e é o insumo do próprio Operador Nacional do Registro Civil. Eu tenho muito orgulho, né? Assim, é um caminho que vai. Há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu achei que estava aposentado institucionalmente. Falei para Bianca, agora estou de boa. Estou aposentado, vamos só viajar, trabalhar, sossegado. Que eu achei que eu já tinha feito a minha parte para o registro civil, né? Então, assim, eu tenho uma história dentro da Arpen São Paulo. A Arpen São Paulo é minha casa, né? A Arpen São Paulo é minha casa. Fui presidente vários anos. Fui presidente, e eu sempre falo isso aí. Muitas vezes falo assim, nossa, Vendramin foi muito tempo presidente.
mas sempre quiseram dar um cargo, né? Nesse modelo de gestão que a gente tem, de 4 presidentes, formato que eu ajudei a montar, uma das primeiras chapas em 4 partes, que é uma das coisas mais importantes que agora o pessoal tenta fazer igual, porque a gente pensava muito igual. Então você ter 4 pessoas que pensam iguais, mas cada um focada em grandes temas, responsável por grandes temas, isso é o nosso diferencial. Isso é o maior diferencial. E eu sempre cuidei do tema de tecnologia. E assim, a gestão do dia a dia, eu não, assim, no começo eu cuidava, mas sempre cuidei de temas de tecnologia, sempre fiz a gestão da CRC, até temas pejorativos, né? O Vendraminho, dono da CRC, né? Que falo por aí, já fiquei bravo, já ficava chateado, mas hoje entendo que é o ônus que a gente paga pela visibilidade, por estar na frente dos projetos, e é isso aí. É assim. Com a edição do SERP e a constituição dos operadores, eu nunca tive pretensão de ser presidente de Airbnb Brasil, Anoreg. Eu não sou um cara da política, né? Nunca me vi tendo perfil político. Sei lá. Me levaram a isso, mas eu não tenho essa pretensão. Tinha um cargo, uma função de gestor mesmo da central, da CRC de São Paulo, da Nacional. Aí, com a criação do Operador Nacional, do SERP, e depois com o provimento 139, com a criação do Operador Nacional do Registro Civil, esse modelo, essa operação, é uma das coisas mais importantes para o registro civil. Eu acho que assim para o registro público mesmo, né? Aconteceu com o registro de imóveis, com o ONR, eu acho que com o SERP, com o operador do registro civil, deu uma roupagem institucional, né? Ficou uma coisa assim, parece que a gente saiu do amador e fomos para o profissional, no campo profissional. E assim, na constituição do operador do registro civil, eu já fiquei emocionado, e porque isso significa muito para mim. Parece bobeira, mas eu acho que você cuidar do registro eletrônico, que é o embrião da nossa própria função, tá? Isso muda a atividade do próprio registro civil, vou deixar moderno, dinâmico, e saio do dono da CRC e viro como um gestor, como um operador nacional do sistema eletrônico do registro civil. Isso, para mim, fez eu sair da aposentadoria. Mas isso puta que pariu. Aí, quando da constituição do SERP, que é formada pelos presidentes dos 3 operadores, do Registro Móvel, do Registro Civil, do RTDPJ, acabamos assumindo também a coordenação, a presidência do ONSERP, que tenho muito orgulho também. Ser o primeiro presidente do ONSERP, primeiro presidente do Registro Civil. Acho que posso falar que eu sou um cara realizado. Lógico que tem um monte de coisa para ser feita, na verdade. Estamos no olho do furacão. Nem sei se vamos ter êxitos, né? Mas, assim, eu posso garantir uma coisa para vocês. Faço com muito amor, com muita dedicação. Porque acredito
acredito fiamente que esse é o caminho que a gente tem que seguir, o caminho certo, sabe? Tem tudo a ver. E é isso aí. Foi esse motivo que me saiu da aposentadoria. Você acha que registro eletrônico é você ter um papel, né? Porque antes a gente tinha um papel, uma certidão, vamos falar assim, uma certidão de nascimento do seu filho. No papel, fazia na mão, fazia na máquina mecânica, na máquina elétrica, depois eu imprimi ela no computador. Concorda que tudo isso é físico, né? Eu saí do físico no papel, eu peguei uma imagem de um papel, que é um PDF, e converti isso em eletrônico e assinei. Ao invés de usar uma assinatura caneta, assinatura física. Mas isso não é registro eletrônico. Isso é só um documento eletrônico. Não é um registro eletrônico. A máquina não consegue ler aquilo. Ah, tem metadados. Não é assim registro eletrônico. Registro eletrônico, as máquinas, o sistema tem que estar operante, tem que tomar a decisão, né? Eu tenho que receber a informação. Eu vou fazer um registro de casamento, eu recebo as informações, as certidões, os atos são dados e eu consolido, eu tomo a decisão, faço a máquina funcionar, né? A tomada de decisão é de forma eletrônica, né? Eu não tenho essa necessidade de circulação de uma imagem. Lógico que você vai ter assinatura, lógico que você vai ter toda uma concepção, não é isso. Lógico que eu vou ter uma visualização gráfica desta informação, né? Mas você não precisa ter o PDF, né? Necessariamente o PDF. Não, a informação ela é estruturada. E a gente está muito próximo de fazer isso. Está muito próximo. Isso é a revolução. Eu acho o seguinte, né? A gente sempre pensa que os projetos eles aparecem, né? É incrível que eles vão juntando e abre oportunidades e abre outras ideias. Se você pensar no CEP, somando todos os registros públicos, que eles têm que se conversar, os atos têm que se conversar. Uma das coisas extremamente importantes no universo do registro civil são replicação de cadastros, né? Públicos, de um modo geral. O nome, quando eu estudei na faculdade, o nome era imutável. Quando eu prestei concurso, ele já era mais ou menos imutável. Hoje, o nome é mutável. Então, assim, a dinâmica da sociedade, o registro civil é um coração da sociedade, né? Então, assim, é vivo, o registro civil é muito vivo, né? Então, assim, a gente precisa fornecer informações seguras e rápidas para a sociedade. Isso precisa ser eficiente. Isso o registro eletrônico vai ser possível fornecer. E o coração do registro eletrônico já existe. O coração do registro eletrônico é o IDRC. Ele é o verdadeiro indexador e o coração pulsante do registro eletrônico do registro civil. Eu tinha um colega escrevente do meu lado, ou auxiliar, não lembro se eu era escrevente ou auxiliar, competia, tinha concurso, quanto tempo fazia uma habilitação de casamento. Era competição. Chegava ali, era 20 minutos datilografando, um monte de folha, era tudo repetido. Você datilografava a mesma coisa 50 vezes, era uma coisa muito louca. E aí vai evoluindo, né? Esse mundo, isso eu sempre falo, se for para voltar nesse mundo, eu paro, largo meu cartório, eu não volto. Para ficar datilografando a máquina, para voltar daqui, não, eu tô fora. Eu não volto, tá? Como não volto para trás? Assim, os projetinhos, né? Aí tem vários projetinhos no meio do caminho. Inscrição de CPF no momento do registro de nascimento.
Você consegue imaginar isso de uma outra forma hoje? Não dá para imaginar. E hoje eu olho para trás assim, porque não sempre foi assim. Algumas coisas você olha para trás porque sempre não foi assim. Portal da transparência do Registro Civil. Informação pública, né? Na veia, informação do Registro Civil na veia. Ali é o coração do Registro Civil. São só informações, mas são informações instantâneas do próprio Registro Civil. Quando a gente tiver o registro eletrônico, a gente não vai ter mais esse delay. É online as coisas. Isso está próximo de acontecer. A gente está, nesse momento, tratando disso. Isso é muito importante. Eu seria hipócrita, né, de não me ver na trajetória da alteração do Registro Civil. Tá? Assim, podia ser humilde, tá? Ok. Eu tenho conhecimento, eu sei que eu vivi toda essa história de transformação. Não vivi sozinho essa história de transformação. Posso ser o rosto na frente dele, mas eu tive muitas pessoas extremamente importantes. Tive várias pessoas extremamente importantes nesse trajeto. Onete, Léo, acho que todas as diretorias da ARPEN São Paulo, sem contar, né, das ARPENs estaduais, ARPEN Brasil, que sempre me apoiou, né? Momentos menos, momentos mais, mas assim, eu acho que no final todo mundo entendia a magnitude das coisas que a gente estava fazendo. E assim, São Paulo teve sempre um preconceito, né? Mas um medo que a coisa fosse absorvida, perdesse relevância nos estados. É importante também, né? Eu acho que eu amadureci em algumas coisas. Era afoito, né? Jovem, é afoito. Que você via, você sabia, eu sabia onde queria chegar. E eu tinha que ficar muito convencendo. Tinha hora que cansava de ficar convencendo, falar a mesma coisa. Gente, é ali, vamos fazer a mesma coisa todo mundo junto. E aí você tinha que convencer, e achava que estava errado. E aí você era truculento, você queria forçar, vamos, né? Porque agora, olhando para trás, eu falei, nossa, funcionou, era isso mesmo, né? Mas ok. Então, isso são as questões um pouco que frustra, né? Mas o operador muda isso, né? O operador é técnico, o operador não é uma associação, o operador é técnico. O operador está ali para operar. Ele dita as regras e cumpre a legislação que está aí. Então, essa é a vantagem, né, de não ser uma associação e ter a necessidade de passar a mão na cabeça do oficial. Que não é esse o papel do operador. A associação, sim. O operador, não. Então, assim, eu tenho certeza que a ARPEN São Paulo foi fundamental nessa trajetória. É inevitável. Se você olhar a história, hoje a gente só está aqui nessa forma e nessa magnitude que eu tive apoio da ARPEN São Paulo e a ARPEN São Paulo. O registrador de São Paulo participou disso. Nós, em São Paulo, sempre acreditamos muito nesse projeto. E nós bancamos esse projeto por muitos anos. A ARPEN São Paulo bancou o projeto, que entendia que era viável, né, e importante. E importante para nós também, porque assim, para o registrador civil do Estado de São Paulo também é importante. Não vamos falar assim, não, fizemos porque a gente era bonzinho. Não, porque eu precisava me comunicar com outros estados, do mesmo jeito que eu queria que os outros estados se comunicassem comigo. E hoje a gente consegue muito entender que todos esses projetos não fazem nenhum sentido se não for nacional. Não existe isso mais, né? Já acabou, né? E você vê que
tudo está caminhando para isso, né? Em todas as especialidades, tudo é padronização nacional, tudo é o mesmo formato, né? Não é o mesmo, está tudo no mesmo balaio, no mesmo cesto. Sim, o usuário ele tem que ser atendido, né, de forma uniforme, igual em todos os lugares. Eu sou suspeito, né? Como que eu vou falar da Arpen São Paulo, da qual eu participei mais da metade dela, da vida dela, né? E assim, foi minha casa, foi meu apoio, né, institucional. A Arpen São Paulo é referência, sempre foi e é referência no Brasil. Fato. Por muitos anos, a Arpen São Paulo foi, ou se é ainda, não sei, a associação de registro civil mais estruturada, né, e mais forte do Brasil. Pelo tamanho, acho que pelo tamanho do estado, o Sante de São Paulo, que é fato, né, que isso pelo tamanho, pelo PIB do estado, pelo número de cartórios, pode falar isso, naturalmente ia acontecer isso, né? Mas assim, temos muita gente boa, né? Eu acho que assim, o concurso ajudou bastante na qualidade dos oficiais, né? E com isso, ajudou na própria Arpen em São Paulo, que trouxe pessoas, né? Porque São Paulo, o concurso em São Paulo, a gente avançou mais do que no resto dos estados, mais rápido. Com isso também trouxe pessoas qualificadas, não que as pessoas não eram qualificadas, não é isso, mas assim, quando a pessoa chega, está nova na atividade, ela está com gás, ela está com vontade de fazer as coisas. E assim, sempre houve uma circulação dessas pessoas com grandes ideais. Se a gente rever todos os projetos da Arpen São Paulo, todos os eventos da Arpen São Paulo, olha, desde projetos muito simples, pequenos projetinhos, de a comissão de enunciados. Os enunciados da Arpen São Paulo foram replicados para o Brasil. Tema super importante. Nossos boletins informativos que a gente tinha de modelo, que a gente tirava cópia de um livro do Diário Oficial, a Arpen São Paulo trouxe para dentro. E hoje todo mundo esquece isso, né? Eu sempre falo que segunda-feira é o dia de eu receber ideias. Que o cara passou o final de semana em casa e aí ele teve uma ideia. Ele liga para o Vendramin na segunda-feira para ele dar a ideia dele. E as ideias, elas são boas, são ruins, são boas. Já foi pensado, ok? Mas o cara trouxe ideia. E aí ele te dá a ideia. A ideia é construir, não é esse o caso, mas assim, que essa ideia foi minha. Né? Vamos construir um boletim informativo. E aí ele deu a ideia. Deve ter uns 10 anos, 14 anos. E a ideia está hoje, alguém hoje está colando, montando os boletins informativos. Todo dia. São os projetinhos que vêm o resto da vida. Um projetinho que vamos fazer... outro projetinho super importante, aqui em São Paulo, que fez também. Hoje está replicado no Brasil inteiro. O E-Proclamas, fazer a publicação de forma eletrônica dos editais de casamento. Foi uma briga com jornais, fui ameaçado, né? Impressionante. Também não sei quantos anos fazem isso, 10 anos. Hoje a gente olha para trás e fala assim, mas por que não foi assim? Né? E tentamos 3 vezes na corregedoria, em formatos diferentes, até que não autorizava. E só autorizou no 3º pedido, de uma forma diferente. E aí a gente constitui um jornal. Falei assim, não, agora vamos montar um jornal. Aí montamos um jornal mesmo. Falei, agora montamos um jornal, pronto. E aí, está em hoje. E lá nós temos um livro eletrônico. O livro de Edital de Proclamas já é eletrônico dentro da CRC há muitos anos. É um livro totalmente eletrônico. O registro civil já tem um registro eletrônico. O ônibus já se traça.
você não pode, tem que andar sempre na linha. Eu sempre falo assim, na época que eu estava, assim, esse é um tema bem legal. Na época que eu estava finalizando, estava no auge das minhas cargas dos livros do legado, fazendo carga na CNC. E eu não estava dando conta naquele negócio. Eu sempre estava correndo atrás do rabo. E eu estava acabando, faltava um mês para vencer meu prazo, eu estava subindo. Estava assim, que eu não posso, em momento algum, ficar irregular. É primeiro que vão ver o meu. Vai fazer, ah lá, olha, não está fazendo. É primeiro que vai falar. E eu tive que dar um jeito, porque eu não estava dando conta. E sempre estava correndo atrás. Isso aí, ser demandado, por ser mal interpretado, muitas das pessoas levam para o lado pessoal, né? Já sofri representação em corregedoria, já recebi representação no CNJ, que levando para o lado pessoal. Esse trabalho é institucional, não tem nada a ver, não é o Vendramin, né? E sim as instituições que acreditam nesse projeto. E alguém tem que fazer, e alguém tem que tomar as ações. Mas assim, eu acho que tem mais bônus. Conseguir eu ter a oportunidade de fazer isso institucionalmente, para mim é muito importante. Eu tenho, eu ter a chance de depositar aquilo que eu acredito no registro civil, questões eletrônicas, autenticação, assinatura, integração, na gestão, é uma das coisas mais importantes na minha carreira profissional. E assim, já falei em inúmeros eventos, já falei no próprio CNJ, já falei para o ministro que eu tenho uma missão de vida. Que esse projeto para mim é muito importante. Eu vejo que isso a gente faz a diferença. A gente consegue fazer a diferença. Consegue mudar a forma de trabalhar. O cara que levou o registro civil, ou não, melhor. O cara que, sei lá, eu acho que eu sou assim, o que eu posso imaginar de ser lembrado daqui a uns 100 anos? Se tudo der certo, né? Se tudo no caminho ter dado certo, porque assim, a gente pode não ter nada dando certo, a gente ter destruído a atividade daqui a 30 anos, né? Mas se tudo ter dado certo, tomara que eu tenha, que vão lembrar de mim, aquela pessoa que ajudou o registro civil a passar pelos desafios, transformar o registro civil em 100% eletrônico, né? Para levar o registro público brasileiro ao registro eletrônico, melhorar as integrações, que tenha melhorado as integrações. Acho que não tenho muito mais ambições nesse quesito de como ser lembrado. Acho que já não tenho, eu não preciso mais provar a qualidade do que o seu trabalho, né? Eu não preciso provar a qualidade, que eu sou preguiçoso para ter desafio. Se você quiser me dar um desafio, corro atrás dele e faço acontecer. Eu não preciso mais disso, eu acho. Então, assim, não sei como vou ser lembrado. Tomara que eu não vou ser criticado muito.